Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando com frase. E na outra aula, a prof passou o que era uma frase, né? Que é uma junção de palavrinhas que formam sentido, né? Que elas todas têm um sentido e formam uma frase. Alguma coisa que a gente quer falar. A gente vai falando sempre em frases. E esse conjunto de frases é que forma uma história, é que forma um texto, né? É um conjunto de frases. Agora, então, antes nós estávamos trabalhando com as palavrinhas, depois nós passamos a trabalhar e agora com as frases. E mais tarde, daí a gente vai formar textinhos, certo? Então, para hoje, a aula vai ser a folha 3, tá? Que vocês têm. E aqui tem 4 desenhos. Tem a faca, tem o bife, tem a fita e tem o dedo, certo? Então, vocês vão escrever aqui o nome, faca. Aqui vocês vão escrever bife. Aqui vocês vão escrever fita. Aqui vocês vão escrever dedo. E depois, nessas 2 linhas, uma ou 2 linhas, como vocês precisarem, vocês vão escrever uma frase para faca. Então, mamãe usa a faca, certo? Então, vocês vão escrever, mamãe usa a faca. Depois aqui com bife. Eu comi bife, por exemplo. É só um exemplo, cada um faz a sua frase. A fita é amarela. O dedo, no dedo tem a unha. Pode ser. Então, se vocês têm alguma dificuldade em escrever alguma palavrinha, vocês podem pedir para a mãe, pedir para o pai como escreve. Vocês escrevam da maneira de vocês a frase. Depois, vocês vão contar essa frase para a mãe, para o pai. E eles sim podem escrever embaixo a frase da maneira que vocês falaram, certo? Mas tentem escrever do jeito de vocês a frase. Combinado? No outro ladinho da folha, você vai fazer como tem aqui no modelo. O modelo é a palavrinha Daniel. Daniel, eu separei em sílabas, ó. Daniel, Daniel. Lembram das sílabas? Quantas sílabas, ó? Daniel. 3 sílabas. Então, eu vou escrever 3, ó. Daniel, eu separei, deu 3 pedacinhos, eu vou escrever 3. Embaixo eu vou escrever a palavrinha Daniel na letra palito e na letra cursiva. Aqui a mesma coisa, cocada. Aqui eu vou separar, vou colocar o número de sílabas, vou escrever cocada igual daqui com a letra palito e no ladinho aqui vou escrever com a letra cursiva. Mesma coisa com cabide, com figo e café. Aqui a gente vai lembrar um pouquinho da separação em sílabas, certo? Então, essas 2 aqui são as atividades de português hoje. De matemática. De matemática, nós aprendemos sobre a dúzia e a meia dúzia. Vocês fizeram essas atividades na outra aula. Hoje vocês vão fazer as atividades atrás da folha, certo? Que tá virada e é assim. A folha número 2. Aqui tudo vocês vão ter que completar uma dúzia. 12, ó. Tem que ficar igual a 12. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. 7 borboletas. Para eu chegar nas 12 borboletas, quantas eu preciso colocar aqui para chegar até o 12? Então, vocês têm 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas eu precisei? Então, é o número que vocês vão colocar aqui. Depois, eu tenho 3 bolas.
Quantas ainda faltam para eu ter 12? Vocês vão desenhar elas. Quantas ainda estão faltando? E vocês vão colocar nos quadradinhos para dar 12. Então, todas as atividades aqui são florzinhas, os lápis, os balões, os corações e os peixinhos. Uma outra atividade que eu vou querer que vocês façam é que o pai, a mãe, a mana, o mano ou vocês leiam a historinha que tá dentro junto do material de vocês. Foi um livrinho para casa. Então, nesse livrinho vocês vão ler, tá? Depois que vocês lerem, depois que vocês souberem a história bem sabida já, que vocês conseguem contar essa história, vocês vão desenhar, tá? O que vocês mais gostaram na história, naquela folha de desenho que também tá dentro do material, tem folha em branco de desenho, lá vocês vão desenhar o que vocês mais gostaram da história, vocês vão escrever o nome do livro, tá? Que é o título do livro, o nome do livro, o título, né? Vai estar lá na capa do livro de vocês. Então, vocês vão copiar esse nome do livro, vocês vão escrever o nome de vocês e vocês vão desenhar uma parte da história ou como vocês entenderam a história. Vocês vão fazer o desenho. Depois disso, vocês vão tentar escrever uma frase sobre a história. Vocês podem criar a frase, né? Escrever a frase, eu gostei da história, a história conta sobre a tal personagem. Aí vocês vão ver, ou vocês podem copiar uma frase também do livrinho de história que vocês leram, que vocês ouviram a história, certo? Nossa, prof, muita coisa, né? Bastante coisa mesmo. Mas segunda-feira se eu mandar aula, eu só vou mandar no Google Sala de Aula. Então, essas atividades não é para fazer tudo hoje. Vocês têm hoje, sábado, domingo e segunda para fazer essas atividades, certo? Então, é um monte de dias. Segunda, se eu mandar alguma coisa, vai ser no Google Sala de Aula, uma história, algum videozinho para vocês assistirem. Mas de trabalhinho, então, tem a folha 3 de português, a folha 2 de matemática e a história que eu quero que alguém conte a história para vocês, ou que vocês mesmos leiam a história. Peguem a folha de desenho, desenhem a parte que vocês mais gostaram, alguma coisa que os personagens da história, como vocês acharem melhor. Escrevam o nome da história e criem ou copiem da história mesmo uma frase. Combinado? Então é isso, pessoal. Bom fim de semana, fiquem bem, tá? Abraços e beijos da prof.